Olá, seja muito bem-vindo na nossa aula live de hoje, nesta quarta-feira. Deixa eu me apresentar, se tu ainda não me conhece. Eu sou a nutricionista Tamires Giroto, criei esse canal cheio de saúde, nutrição, dicas. Então, se tu ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. E não deixe de também deixar o teu like para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que essas pessoas também busquem uma vida leve e longa. O assunto que eu separei hoje para ti é jantar. Pode ser isso que está te engordando. Então, não perde as dicas que eu vou te dar. Eu vou passar também umas ideias de janta que a gente pode fazer para não ter risco de ganhar peso e auxiliar no emagrecimento. Então, tá curiosa? Vamos lá. Nossa aula live vai ser um assunto assim que eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade e têm medo da janta, tá? A grande maioria já chega dando a desculpa no meu consultório dizendo eu nem janto e não sei por que estou engordando. Então a janta ela acaba se tornando muitas vezes o vilão. Só que na verdade, será que ela é o vilão mesmo? Primeiramente, a gente tem que pensar que a janta é a última refeição do dia e geralmente é o horário que a gente chega em casa. É aquele horário que a gente está cansada, é aquele horário que a gente quer chegar, descansar e muitas vezes a gente chega ansiosa, a gente já chega antes mesmo de botar a chave na fechadura, a gente já tá pensando no que a gente vai comer, porque tô com fome, porque tô com fome. Só que a gente esquece que se a gente consegue equilíbrio na janta, ela potencializa o teu emagrecimento. Agora, quando tu não coloca este equilíbrio na tua janta, quando tu chega em casa e já começa a beliscar sem ter o autocontrole, sem perceber, isso acaba prejudicando o teu resultado. E aí tu vai culpar quem? Tu vai culpar a janta, porque é o horário que tu mais teve fome. E aí as pessoas acreditam que se elas sentarem e comerem um prato de comida, elas vão engordar. E aí acabam comendo lanches. E muitas vezes esse lanche vai ser 2, 3, 4 pãezinhos, né? Aquele pãozinho francês quentinho que já passou na padaria e já trouxe. Ao passar lá na padaria já encontrou um queijo, já encontrou um salgado, já encontrou um doce e já trouxe também, né? Então a gente culpa o tempo inteiro a janta, que é a janta que engorda, que é a janta que atrapalha o resultado, mas esquece que a gente está fazendo atitudes totalmente erradas. E não é a janta que te engorda. Então tira isso da tua cabeça. E se tu acredita que é a janta que está te engordando é porque tu está fazendo coisa errada, tá? Então se autoanalisa que tu tá fazendo coisa errada. Eu sempre falo que a gente precisa muito de um nutricionista e que o nutricionista deveria ser o seu melhor amigo a partir de hoje, porque às vezes a gente comete tantos erros e não observa. Sim, eu tenho certeza que é a janta que tá me engordando, eu tenho certeza que é comida que me engorda, mas será? Será que... Aí a gente vai fazer ali o relatório para analisar, tá tudo certinho, mas belisca, né? Tem aqueles picos de ansiedade, porque teve erros, não somente a questão alimentar, mas erros que a gente pratica diariamente que atrapalham muito o nosso resultado. Por isso, vamos lá então. Primeiramente, a gente já entendeu que janta não engorda, tá? Só que, claro, a gente precisa ter harmonia, a gente precisa ter quantidade e qualidade nessa janta para que ela não te atrapalhe no teu resultado, né? Então, vamos conversar mais sobre isso, tá? A janta, então, a gente já viu que ela não tem capacidade de engordar. Só que o que acontece, tá? Muitas vezes, tu acordou de manhã e tu não fez o café da manhã. Foi corrido o teu dia inteiro, né? Tu acabou não fazendo todas as tuas refeições, tu não fez lanches, tu não fez lanche da manhã, tu não fez os lanches da tarde, ou seja, tu correu o dia inteiro e mal parou para se alimentar. Vai chegar de noite, tu vai estar com muita fome e tu vai querer comer tudo que vier na frente. Só que hoje a gente tem a facilidade do delivery, né? Então foi corrido meu dia, eu não tomei café da manhã, eu não fiz os meus lanches. Hoje eu estou cansada e eu mereço pedir um delivery e ele vai estar quentinho na minha porta. E geralmente a gente vai pedir o quê? Gordura, alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, porque a gente está cansada, a gente está com fome, a gente está exausta. Então a gente precisa dessa energia ruim, né? Para o corpo se reestabelecer de novo, que é um grande erro quando a gente acredita que isso vai resolver todos os nossos problemas.
E aí você entra num ciclo super vicioso e acredita que a janta tá te engordando. E nesse caso, sim, a janta está te engordando porque todo dia tu come coisas erradas. Tu tá comendo lanches diariamente, tá pedindo delivery diariamente como válvula de escape. Então precisamos tratar lá desde o começo, desde o café da manhã. Outro ponto que a gente não percebe na questão de emagrecimento é a mastigação. Eu já falei em diversas aulas lives, no cafezinho, nas minhas postagens, eu sempre tô batendo o pé na questão da mastigação. E essa, eu acho que é uma das primeiras perguntas que eu pergunto pro meu paciente quando ele entrou na minha sala, antes mesmo de qualquer coisa. Eu pergunto, como é a sua mastigação? Porque a mastigação, ela nos diz muito de como está sendo o processo de emagrecimento. Se eu não mastigo, se eu engulo a comida, eu já sei que é possível que eu já tenha uma dificuldade em absorção de nutrientes. Se eu não mastigo, se eu engulo essa comida, a tendência ali já mostra que eu estou um pouquinho mais ansiosa. Se eu não mastigo, se eu engulo essa comida, é bem provável que eu não libere o hormônio da saciedade e eu passe o dia inteiro mastigando e o dia inteiro com fome, tá? E eu vou comer muito mais do que eu preciso porque eu não tô mastigando, ou seja, não dá tempo do cérebro perceber que está satisfeito. Por isso é importantíssima a mastigação, por isso é importantíssimo que tu pratique a mastigação, como se fosse um exercício físico mesmo. Fique atenta, né? Mastigue bem. Tem uma técnica que eu uso com as minhas meninas lá do 21 dias, do desafio 21D. Quem não conhece, depois eu vou deixar o link aqui para conhecer o programa de emagrecimento que eu tenho de desafios. E um dos desafios é controle desse autocontrole em questão à respiração. Então, muitas vezes, para as meninas que estão assistindo essa aula hoje, muitas vezes relembre, né, a questão da respiração. Quando vê que está mastigando muito rápido, dá aquela parada e usa a técnica da respiração que eu ensinei para vocês, que isso alivia muito e nos traz de novo ali para aquele momento, nos traz de novo para a mastigação, nos traz de novo para o emagrecimento, para o processo acontecer, tá? Bom, falei a respeito, né, que jantar não engorda, mas se a gente faz erros na questão ali de não fazer as refeições, como por exemplo, não faço café da manhã, não almoço muitas vezes, ou almoço demais porque não fiz o café da manhã e janto demais, né, tenho 2 refeições principais mesmo, ou seja, eu sobrecarrego elas e geralmente eu vou estar mais predisposta a querer comer muita gordura e muito açúcar, e isso realmente não vai te ajudar no processo de emagrecimento. Quando a gente então começa a ter mais refeições no nosso dia, quando a gente começa então a mastigar mais, isso vai fazendo com que a gente tenha autocontrole quando chega no jantar e facilita o nosso processo de emagrecimento. Então, você precisa colocar mais refeições no teu dia, café da manhã, almoço e jantar, e entre essas refeições, coloca lanches, tá? Principalmente aquele último lanchinho antes de ir para casa. Se tu é aquela que chega já querendo devorar o reboco da parede, então já come um pedacinho de queijo branco ou um ovo, mas não vai com fome para casa, porque a fome vai fazer com que tu queira comer tudo que vê pela frente, ou até mesmo antes de chegar em casa, já passe na padaria, já passe no mercado e já leve só coisas ricas em gordura, rica em açúcar e nada nutritivo, que realmente vai prejudicar o teu processo de emagrecimento e vai prejudicar com certeza a tua saúde. Eu digo que sempre a fatura chega, a gente vai usando nossa saúde hoje, e um dia a fatura chega e cobra caro e muitas vezes não dá nem para parcelar, viu? Então começa o cuidado hoje. Vamos então agora, já que a gente já conversou um pouquinho, já passei para vocês não culparem mais a janta como um fator de engorde, tá? Ela ajuda a emagrecer, sim, ela ajuda muito. Então vamos falar opções de janta, né? Vamos colocar opções aqui para te ter ideias, para te começar a praticar e para te ajudar no processo. Lembrando que tem alguns itens que a gente precisa melhorar, além de pensar só numa única refeição. Eu sempre falo que o emagrecimento é um conjunto de ações. Nada funciona sozinho, ok? Engordar também. Então não é a janta que tá te engordando, é o conjunto de ações que tu tá fazendo que não estão te favorecendo nesse processo, tá? Então vamos às opções. Antes disso, deixa eu te dar um recado. A gente sabe que não existe fórmula de bolo para emagrecimento, tá? Se tu não sabe, tá aprendendo agora. Não existe aquela fórmula, eu vou te dizer o que comer na janta e tu vai emagrecer.
como eu falei, é um processo, é um conjunto de ações e cada pessoa é uma pessoa. Não existe a dieta pronta, não existe a receita mágica que vai fazer com que tu emagreça. Por isso, procura um nutricionista para fazer junto contigo o teu planejamento alimentar que se enquadre dentro da tua personalidade, dentro do teu hábito, dentro dos teus gostos. Não adianta tu pegar a dieta que a vizinha fez, ela é totalmente diferente de ti. E tu vai dizer, mas a nossa personalidade é muito parecida, a gente é muito amiga. Independente, ninguém tem o DNA igual. Então, somos totalmente diferentes, sim, e precisamos desse cuidado personalizado sempre. Exija isso do seu nutricionista, exija isso do seu educador físico. Então, para cada pessoa é uma estratégia e para cada pessoa a gente precisa trabalhar com o que tem de melhor para aquela pessoa e não, passar a receita do bolo, a receita mágica. Por isso eu vou dar algumas dicas, mas não vou dizer quantidade, porque difere muito para cada pessoa. Algumas pessoas precisam perder 30 quilos, outras 5, outras 2, outras querem apenas saúde. Então a quantidade, ela vai ser calculada individualmente, ok? Vamos lá. Então eu separei algumas opções de janta. Comida na janta não engorda. É um grande erro tu acreditar que engorda. O que vai engordar é o tipo de comida que tu faz e a quantidade que tu vem servindo no teu prato. Por exemplo, você faça um prato colorido na janta, como um prato saudável do almoço, isso vai facilitar meu processo de emagrecimento, porque eu vou ter saciedade, ali eu vou ter alimentos que vão me nutrir e que não vão fazer com que eu ganhe peso, certo? Então, por exemplo, a gente fazer um pratinho ali de noite, com arroz integral, um peixe, um frango, um ovo mexido, e a outra metade desse prato com saladas, folhas, por exemplo, e mais 2 tipos de legumes de cores diferentes, a gente consegue um prato com 5 cores. Super saudável, que vai te dar muita energia, muita saúde e vai te deixar com bastante saciedade. Então é uma opção bem interessante a gente fazer esse pratinho colorido. Se a gente não quer comer o arroz, por exemplo, a gente pode colocar uma batata doce, um escondidinho de batata doce com carne moída, com carne seca, com frango desfiado, com legumes, tá? Para quem é vegetariano. E acrescentar mais folhas, viu? Já te dei 2 sugestões de prato. Também temos a opção muito boa que auxilia no processo de emagrecimento, que é o aipim, né? Aipim aqui no sul, mandioca aí no norte, mas que também dá muita saciedade e ajuda no processo de emagrecimento. Então a gente colocar o aipim, fazer também um escondidinho ou propriamente cozinhar ele chega a se desmanchar, colocar ali uma carne moída, colocar ou com alguns legumes ou com feijão também, que é uma delícia. É uma opção de uma janta bem legal, tá? Lembrando que esse feijão a gente não coloca embutido, certo? É que algumas pessoas acabam tendo mais a questão de estufamento à noite. Então, para algumas pessoas eu não recomendo o uso do feijão antes de dormir. Uma sopa, agora nos dias muito frios, né? Uma sopa de legumes, uma sopa de feijão, um creme de ervilha, um creme de moranga, enfim, a gente consegue colocar pratos super apetitosos, né? Que nos aquecem e nos ajudam também no processo de emagrecimento. E tu só tem que cuidar a qualidade desse prato. Claro, tu vai fazer uma sopa, tu não vai colocar uma carne super gorda dentro dessa sopa, né? Porque o objetivo é saúde, o objetivo é emagrecimento. Então, tu tem que escolher alimentos que vão tem que escolher aquela qualidade alimentar, alimentos emagrecedores e não os que vão acabar te engordando, tá? Opções de lanche, então, para aquelas pessoas que realmente não querem fazer a janta, ou por não ter tempo, ou porque preferem o lanche, ou porque perdem o controle na comida. Sim, algumas pessoas não conseguem a dose, não conseguem, elas acabam chegando em casa, às vezes com mais fome, nesse frio, e acabam querendo repetir o prato. Então, às vezes, o lanche se torna melhor, desde que mantenha este controle. E aí eu tenho uma sugestão aqui de lanche, que é com pão sírio, mais uma proteína, por exemplo. A gente coloca ali um filezinho de frango e mais a salada. Então fecha um prato também colorido, bem rico. A crepioca com atum e mais uma salada, né? Então a gente tem opções. E a opção para o vegetariano, então, para janta de quem, né, não consome a carne, a gente consegue fazer então esse pão árabe, esse pão sírio com
com legumes ou até mesmo com feijão branco. A gente também pode usar hummus, a gente também pode usar uma pasta de abacate e acrescentar mais legumes. Então, quando a gente coloca, quando a gente tira a proteína, a gente aumenta então nas leguminosas. Ali a gente pode acrescentar junto o amendoim, a gente pode acrescentar junto um grão de bico. Então, para deixar esse prato mais rico em proteína, tá? Então, te passei várias ideias para tua janta que não vai ter risco no teu ganho de peso. O que tu precisa é ter autocontrole, é fazer boas escolhas, é usar alimentos que favorecem o teu processo de emagrecimento, é cuidar os pontos antes dessa janta. Não adianta eu culpar a janta e passar o dia inteiro beliscando o dia inteiro, uma alimentação super errada, mas eu chego na janta e não janto porque a janta que engorda. Então a gente precisa ter um equilíbrio em todas as refeições, tá? E parar com essa mania de achar que tu sempre merece. Ah, porque eu tô cansada, eu mereço um delivery. Ah, porque hoje eu tô chateada, eu mereço um delivery. Ah, porque hoje eu vou comemorar, eu mereço um delivery. Tu merece coisa boa, tu merece saúde, tu merece emagrecer. Então, chega dessa neurose de acreditar aí que tu merece o tempo inteiro e sempre se presenteia na janta com alguma coisa gorda, cheia de açúcar. Então, vamos tirar essa neura aí, vamos acabar com isso, porque isso sim que tá te prejudicando, tá? Deixa o delivery lá uma vez na semana, né? Mas todo dia não cai nesse vício não. Então, vamos cuidar da alimentação do dia para então a janta favorecer nosso processo de emagrecimento. Outro recado importante é não fazer a janta muito perto de dormir, porque aí sim a gente tem a gente vai ter a digestão conforme o dia inteiro, ou seja, nosso corpo continua funcionando. E aí quando eu durmo com a barriga cheia, eu forço meu organismo que já queria estar entrando ali no estado de limpeza, de equilíbrio, né, de controle, eu forço ele ainda a estar fazendo a digestão. Então se a gente conseguir fazer essa janta 2 horas e 30 antes de dormir, melhor, certo? E aí a gente coloca então uma ceia antes de dormir, uma frutinha, um chazinho, alguma coisa bem levinha, para não também deixar a digestão ali. Às vezes a gente nem dorme direito quando tá com a barriga muito cheia, né? Nosso sono fica bem agitado, a gente nem consegue ter um sono de qualidade e isso também pode atrapalhar teu emagrecimento. Viu que são vários itens? Viu que a gente precisa de uma mudança completa? E viu que tu precisa estar assistindo as aulas toda quarta, porque toda quarta tem assunto novo de emagrecimento? Então, tá bom. Espero que tu tenha gostado da aula. Depois me conta aqui como é que tá sendo a tua janta. O que tu geralmente faz? Se tu já acreditou que a janta que é o problema do teu processo de emagrecimento. Qual que é a tua janta preferida? O que tu tá fazendo diariamente? Conta pra mim, tá bom? Nos encontramos então na nossa próxima aula live, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Um beijo pra ti, obrigado por ter ficado comigo até agora. E vamos juntas, em busca de uma vida leve e longa.